de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Olá pessoal, seja bem-vindo para estar neste tipo de vídeo, né? Devocional. Já vai entrando, já deixa o seu like, né? Se inscreva no canal se não é inscrito. Comenta aí se você gosta de vídeos como esse, né? Devocional. Nunca mais eu trouxe vídeos como esse, agora eu tô aqui. Saudade, estamos aqui. É que esses tipo de vídeo tem preços, né? Você prega, mas depois você acaba sendo provado, né? Você vai viver aquilo que está pregando. Então, mas é com muito amor que eu estou aqui e amo vídeos como esses. Além de assistir em outros canais, né? Eu gosto também de estar fazendo com vocês. Então, gente, hoje o devocional vai ser João 4. João 4. Eu vou deixar uma música de fundo, essa música linda e que nos inspira a buscar o Espírito Santo. Música antiga, né? Os hinos antigos são bem espirituais. Não são igual de hoje, né? Não falando nada contra, mas são músicas assim, muito espirituais. Que te levam mais perto de Deus. Eu amo louvores. Vamos deixar ele com fundo. E aí, já abriu lá em João 4? Se você já abriu em João 4. Você que tem sua Bíblia, gente. Pega a sua Bíblia. Coloca a sua mão ungida. E fecha os teus olhos. E vamos pedir direção a Deus. Para falar conosco. Não sei se está bom de altura aí. Eu só vou abaixar um pouquinho. Então vamos lá. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos agora em tua presença, pedindo que o Senhor, meu Pai, possa falar conosco, falar ao nosso coração. Revela a tua palavra para cada um de nós. Essa palavra vem abençoar o nosso dia. A cada segundo do nosso dia, meu Pai. E que possamos aprender muito com o Senhor. Que tudo seja para honra e glória do teu precioso nome. Amém. Glória a Deus. Cara limpa, ó, com as abençoadas. Mas é assim. Vou colocar aqui, porque para mim parece que tá alto. Para não atrapalhar a palavra. Deixa eu só ajeitar um pouco a câmera. Voltando. Gente, você que já abriu, já conseguiu achar. A gente vai ler lá em João 4, né? Que Jesus para conversar com uma samaritana. Se você for estudar, né, a Bíblia, você vai ver que o povo samaritano era como um povo, como a gente, né? Um povo que era de outro estado, não tinha a religião, né?
entre aspas, dos judeus. Então o povo judeu não ia muito com os samaritanos, porque o samaritano seguia tudo aquilo que o judeu seguia. Mas como que para Deus é diferente, Deus ele vai além da religião, né? Porque a religião ela é limitada. Como aquela oração que você faz todo dia, a mesma coisa. Então é limitado. E Deus, ele não há limite para nosso Deus. Então ele é muito mais que religião. E aí ele se achegou nessa samaritana. Então vamos lá se aprofundar mais nesse texto. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Tu vê que Jesus já estava ensinando os discípulos, né, gente, a batizar o povo, para que eles continuassem, né, com essa, como eu posso dizer, com esse ensino, porque quando Jesus subisse ao céu, ele tinha que continuar o evangelho, né, batizando as pessoas, falando da palavra, curando os enfermos, né? Então Jesus já colocava os discípulos para batizar. Lá no 3 diz assim: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ou seja, Samaria já era pertinho ali, né, das terras de Jacó, né? Porque lá eles chamam a terra de Jerusalém. Então, assim, eles já moravam pertinho. Só que tinha essa divisão. Você vê o que a religião faz, né? Tinha já essa divisão por causa do quê? Da religião. E lá no 6, né, para continuar, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Gente, você vê que Jesus era necessário passar por Samaria. Já era necessário ele passar por Samaria, né? Porque às vezes as pessoas às vezes a gente, né, obreiros ou evangelistas, pastores, não dá valor a uma alma só. Mas você vê que no texto fala que era necessário passar por Samaria. E como Jesus estava cansado, ele já aproveitou para descansar ali no poço, né? E já era meio-dia. Isso quer dizer que ele também já estava com fome, né? E ali ele se assentou. Ele aproveitou porque ali era o aproveito dele, né? Como eu estava dizendo, né, gente? Jesus aproveitou esse momento, né? Ele já estava cansado e eu acredito que com fome, porque já era o meio-dia, e parou ali no poço, né? Ele aproveitou. Jesus é sábio, porque na Bíblia fala, né, que o sábio é aquele que ganha almas, né? O ganhador de almas é sábio. E lá no versículo 7 diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
né, veio uma mulher samaritana, ou seja, ela não era judia, né? E Jesus pediu ela um pouco de água. Enquanto isso, os discípulos tinham ido comprar comida, né? Como eu te falei, como era por volta de meio-dia, então eles estavam já se preparando para almoçar. Mas Jesus não desperdiçou nem esse horário, né? E lá no 9 diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aí lá dá a explicação, né? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aí ela falou, né? Como o senhor judeu me pede água, né? Eu que sou uma samaritana. E Jesus não estava se importando se ela era samaritana ou não. Ele pediu água. Geralmente os judeus não iam fazer isso. Por causa da religião, né, gente? Vai além. Mas Jesus estava vindo quebrar todos os protocolos. E aí Jesus respondeu, né, para ela, lá no 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Ou seja, se você, minha filha, tirasse essa venda da religião, do que as pessoas pensam, do que os outros vão falar, você tinha enxergado quem é que está te pedindo água. E de vez de você estar se questionando, você estava pedindo água para esse ser incrível, maravilhoso, uma água que jamais iria se acabar, que é o nosso Salvador, né, gente? E lá no 11 diz: disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, ou seja, da água normal, né, do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sim, imagine você ter uma água dessa, que essa água que ele quis dizer é uma figura, né, gente, de linguagem, que essa água que ele está dizendo é da água do Espírito Santo. Por mais que a gente não mereça, mas só o Espírito Santo, ele jorra uma água em nós, ou seja, uma força em nós que nós não temos. E aí a mulher, ela ficou muito entusiasmada, né, com o que Jesus falou. E lá no 15 ela disse assim: a mulher lhe disse: Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Ela ficou entusiasmada, né, gente? Falou: meu pai, me dá dessa água aí, para que eu não tenha mais sede. E aí ele tocou lá na ferida dela, porque era algo
Jesus tinha um plano de salvação para aquela vida, né? E aí ele mandou chamar o marido dela. E olha só o que aconteceu. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então assim, ele desvendou, né? Era estranho essa mulher indo buscar água meio-dia no poço. Meio-dia. Porque, gente, os judeus não poderia a pessoa ter mais de um, né, esposo, a não ser que o outro chegasse a falecer. E essa mulher ela já teve 5. Então ela era repudiada pelas pessoas, né? As pessoas falavam muito mal dela por causa disso. E como eu posso dizer, ela não era bem vista, né, na sociedade por ter tido 5 maridos. E por isso que ela ia meio-dia buscar água no poço. Porque era o horário que ela não achava nenhuma mulher lá para falar: olha quem tá aí. Já vem a desonrada, já vem a isso, já vem aquilo. Ou seja, não tinha ninguém ali para ficar jogando sotaque, né? Jogando piadinhas pela questão da vida que ela levava. Então ela foi meio-dia. E quem ela encontrou? Às vezes ela encontrou aquele que ela tanto talvez corria, né? Você vê, né, que muitas das vezes a gente acha que é nós que vamos atrás de Jesus, atrás de Cristo, atrás de Deus. E muitas das vezes, para mim ter um encontro com Deus, não é eu que vou. É claro que eu posso ajudar, né? Chamar a atenção de Deus para que isso aconteça, mas geralmente quem vem atrás de nós é Deus. E foi o que aconteceu com essa mulher. Apesar dela não merecer, né, entre os critérios da lei, porque ela teve 5 maridos. Então, assim, pela lei, ela não deveria ter um encontro com Deus. E ela teve um encontro com o Senhor Jesus. E ele jogou assim, né? Jogou por alto, que é o que Jesus faz. Ele vem e nos confronta. Não é para nos envergonhar e nem para acabar com a nossa vida. Pelo contrário, ele faz isso para que a gente tenha um encontro com ele. E para que a gente se arrependa, né, dos nossos erros, nossos defeitos, das nossas transgressões. Por isso que Jesus vem nos confrontar, como fez com essa mulher. Que às vezes a gente se achamos, né, muito certo. Mas Jesus vem nos confrontar para que a gente possa ter um encontro com ele. E aí, essa mulher ela foi privilegiada com o encontro com Jesus. Quem não queria ter esse encontro? E aí ele falou, né, a verdade para ela. Que não adiantava ela esconder. Jesus, ele sabe de todas as coisas. E aí, lá no versículo 19 diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar
onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, ou seja, deuses estranhos. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Aí ele quebrou ali, né, o protocolo, porque rasgou o véu e falou para ela, né, o descaso dos judeus com vocês, porque vocês adoram deuses que vocês não conhecem. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Já os judeus, eles adoravam e continuam adorando o que eles conhecem, né? Apesar deles não ter aceitado Jesus, mas eles cultuavam a Deus, né? E aí Jesus falou para ela que é chegado a hora, e que já chegou a hora, que todos adorarão. Não só em montes, né? Ou no lugar que os homens dizem. Falar que tem que adorar. Mas adorarão em espírito e em verdade. Então, gente, onde eu quero chegar hoje, né? Onde Deus quer chegar nas nossas vidas hoje. Deus, ele procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Pecador, Deus já sabe que nós todos somos. Mas o que ele quer achar em nós? Adoração. Adoração vai além de um louvor, vai além de uma leitura bíblica, né? Vai além de falar eu te amo, Jesus, vai além de dizer eu sou de Deus, porque eu não mato, eu não minto, eu não faço isso, eu não faço aquilo. A adoração vai além do que isso. Eu vou te dar alguns exemplos. Bora primeiro por exemplo natural, né, do que vivemos hoje. O fato de eu sair daqui da minha casa e ir para a igreja não quer dizer que eu estou adorando a Deus. Se bem que é necessário, né, porque isso é uma lei. Está nos 10 mandamentos. Que a gente devemos dar culto somente a Deus. Né? Isso é um dever, isso é um mandamento. Mas não quer dizer que será uma adoração. Porque muitas das vezes as pessoas estão lá muitos dias, mas muitas das vezes não adora ao Senhor. Está lá por estar. Mas a adoração ele vai além que isso. Tem gente que mora muito longe, né? E quando vem na igreja exprime uma verdadeira adoração. Porque ele anseia estar naquele lugar. E aquele anseio o leva a adorar. Por quê? Porque é como se que ele tivesse uma oportunidade que ele sabe que não vai ter todo dia. Então ele faz por valer, por estar ali, né, naquele templo, naquela igreja, naquele lugar. Então ele adora em espírito e em verdade. Ele não quer saber o que o povo estão fazendo, se estão sentados ou não, se estão indo de verde, amarelo, se estão de sandália, tá nem aí. Ele tá lá para adorar, em espírito e em verdade. E o mais incrível que fala aqui nesse texto que o Pai procura cada um de nós
Então não vem de nós o querer buscar a Deus. Até o querer buscar a Deus vem dele. Porque talvez algo você vê que Deus ele viu em Abraão uma fidelidade a um Deus estranho. Abraão adorava assim de uma maneira, sabe, que você não se acha. Ele adorava um Deus que não existia, né? Mas ele adorava com a fidelidade profunda e com a fé inabalável. E Deus se agraciou daquilo que Abraão fazia, mesmo ele adorando outro Deus. Aí Deus foi lá e chamou ele, né? E prometeu as bênçãos a Abraão. Só que o mais incrível é que quando Abraão começou a seguir a Deus, tudo aquilo que ele fazia com outro Deus estranho que não existia, ele começou a fazer para Deus. E Deus ia se agradando. Você vê que Abraão ficou um tempo sem receber o filho desejado, mas não deixou de adorar a Deus. E quando ele teve esse filho, você vê que Deus pede a ele, Deus fala, né, para ele sacrificar o seu próprio filho. E Abraão, ele era tão fiel a Deus, né, a adoração dele era tão profunda, que ele chegou a pegar esse filho, levar para o monte para sacrificar a Deus. Só que a fé dele ia além, porque ele cria no seu coração que Deus ia prover um cordeiro e ele não ia precisar matar o seu filho. Então assim, a fé dele era inabalável. Difícil achar fé como essa hoje em dia. A gente não chega nem na unha de Abraão, nem na unha. Porque muitas das vezes a gente vê as preocupações, as dificuldades, a gente já começa a se apavorar. Você vê que Abraão não. Foi Deus que mandou, não foi o homem. Deus falou, leva o seu filho e sacrifique ele para mim. E assim Abraão fez, levou o filho. A obediência. E fé é isso, gente. É uma obediência, assim, como eu posso te explicar? Fé é uma obediência sobrenatural. Porque você vai obedecer sobre aquilo que você não está vendo. Vai além daquela obediência que você vê. Você fala, vou fazer isso e eu vou receber aquilo. Fé vai além. É uma coisa sobrenatural. Você está obedecendo ali, mas você não sabe. Você não está vendo. Você só crê no seu coração. Você tem a certeza que aquilo vai acontecer, mesmo sem você ver. E é esse tipo de pessoas, com esse tipo de fé que Deus procura no mundo. E ele já chama de verdadeiros adoradores. É igual Jó. Jó, ele não teve ainda um encontro com Jesus. E ele já, com Deus, né? E ele já era um verdadeiro adorador. Porque todo dia ele já adorava a Deus, né? Dava suas primícias a Deus. Ele consagrava os seus filhos a Deus, mesmo sem ter um encontro com Deus, né? E aí veio que Satanás ficou com inveja e começou a falar, né? Que quando Deus quis mostrar a fidelidade de seu filho para Satanás. E tu vê que Deus deixou Satanás fazer aquelas coisas e não tirar a vida de Jó. Mas Jó, mesmo sem ter um encontro com Deus, passando por toda aquela dificuldade, perdeu todos os seus filhos, perdeu seus bens, e a sua mulher ainda falou para ele amaldiçoar Deus e se matar, tirar sua própria vida. Ou seja, é como se ela tivesse falado, sua vida é inútil. Tira logo sua vida, se mata. E aí ele repreendeu ela, né? Ele falou que se nos tempos de bonança, nos tempos bons, nos tempos de fartura,
teria que adorar a Deus, então no tempo de escassez também ele iria adorar, porque ele veio nu e ele voltaria nu, que essa é a verdade, né? Quando a gente morre, a gente não leva nada. E eu não sei por que a dificuldade das pessoas de dizimar, né, gente? Sendo que tudo é de Deus, tudo vai ficar para ele, porque quando a gente morrer, a gente não vai levar nada. E assim, a adoração de Jó era espetacular, porque ele não tinha encontro ainda com Deus e ele deixou aquilo tudo acontecer, mas não blasfemou contra Deus. E aí, depois que ele foi ter um encontro com Deus, gente, se ele, sem ter um encontro com Deus, já era daquele jeito e depois do encontro com Deus, ninguém segurou aquele homem. Então a fé é isso e adoradores é isso. Muitas das vezes as pessoas falam, mas eu sou muito errado, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Eu tenho que me consertar primeiro para me seguir a Deus. Só que vai muito além do que é isso. Você vê lá, né? Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também não tinham tido ainda um encontro com Deus, não. Mas o Nabucodonosor falou. Ele deixou o decreto. Aquele que não prostrar diante daquela escultura, diante daquela imagem, ele iria algemar e jogar as pessoas que não se dobrassem dentro da fornalha de fogo. Gente, a adoração daqueles homens estava muito além. Muito além. Eles não estavam nem aí. Eles falaram, olha, Nabucodonosor, fique sabendo. Se Deus ele quiser nos socorrer, ele irá nos socorrer. Mas, ele fazendo isso ou não, a gente não vamos se prostrar diante dessa imagem. Por quê? Ali era apenas uma imagem que não podia fazer nada pela vida deles. E a adoração deles era tanto que eles estavam vendo que realmente o rei poderia fazer aquilo. E ele fez e jogou os 3 jovens dentro da fornalha, 7 vezes mais quente. E o que aconteceu? Quem morreu foi os homens que atiraram eles dentro da fornalha, só com o ar quente. E você vê que os 3 jovens dentro da fornalha não queimou nem os pelinhos assim, ó, do corpo, que é rápido de pegar fogo, nem o cabelo, gente. Nada. E quem estava lá? E foi lá dentro da fornalha que eles tiveram um encontro com Jesus. Você vê que eles adoraram a Deus antes de ter um encontro. Então, o verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus antes de ter um encontro com Deus. O Pai o procura neste mundo, gente. Tem muita gente que não vai para a igreja. Não é crente, mas é um verdadeiro adorador. É uma questão de tempo para ele estar nos caminhos de Deus, porque Deus já está de olho nele, porque é um verdadeiro adorador. Não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa que já é cristão, que é religioso, mas é uma pessoa, sabe, que não vende os seus valores. Não coloque em conta os seus valores, né, a sua essência. Olha Daniel, né? Daniel, eles colocaram o decreto dizendo que aquele que se dobrar para orar para outros deuses, né, que tinha que orar, que tinha que mostrar reverência para a imagem do rei, mas não podia orar para nenhum deus. Sabe o que Daniel fez? A fé desse homem era tanta que ele falou, peraí,
pois agora eles vão ver. Eu quero que eles vejam que eu esteja orando. Daniel abriu a janela e esticou a cortina, dobrou seu joelho e começou a orar bem alto. Foi aí que os homens viram Daniel orando e levaram ele até o rei. Ele falou: você acha, rei, que eu ia ficar sem orar, sem falar com meu Deus, por causa desse decreto? E o rei ele amava muito Daniel, só que como tinha o decreto, ele foi obrigado a lançar Daniel nas jaulas dos leões. Na jaula não, a cova dos leões, perdão. E lançaram Daniel lá na cova dos leões. E ali Daniel teve um encontro com Deus. Depois que ele manifestou aquela fé inabalável. Ele teve medo dentro da cova? Lógico, gente, porque somos seres humanos. Mas a fé dele estava mais que isso. E os leões não fizeram nada para Daniel. Só que, olha só, eu vou te mostrar a diferença daqueles que não é adoradores. Quando foram colocar os inimigos de Daniel, aqueles que induziram o rei a fazer aquele decreto, antes de Daniel chegar, daqueles homens chegar dentro da cova, os leões já os devoraram. A adoração, gente, vai muito além do que apenas uma religião. Vai muito além do que eu dizer que amo a Jesus, que eu sigo a Cristo. Vai muito além. E o que aconteceu? Lá, se você for ver lá, o livro de Eliseu, fala que Eliseu tinha um discípulo. Esse discípulo, ele sempre andava com Eliseu. Ele via a fidelidade de Eliseu com Deus. Certo dia chegou Naamã, cheio de lepra. E aí, porque alguém falou para Naamã que tinha um homem de Deus, né, lá em Israel, que ele poderia procurar esse homem de Deus, que ele seria curado. E Naamã foi ao encontro de Eliseu. Quando chegou lá, Eliseu falou: vai lá. Mandou o discípulo dele falar para Naamã, né? Manda ele ir no rio do Jordão e mergulhar 7 vezes e ele será purificado. Naamã ele não fez assim imediatamente, né, gente? Porque Naamã, ele era o sacerdote, né? Sacerdote não, um capitão lá de exército. Então, para ele, a figura dele estava maior do que a humildade, né? Mas aí o servo de Naamã disse: se ele pedisse para você fazer uma coisa difícil, você iria fazer. Mas uma coisa tão fácil, só mergulhar 7 vezes. E aí ele ouviu o conselho do seu servo, né? E mergulhou 7 vezes e ficou purificado. Só que ele ficou tão maravilhado com aquela cura, porque era uma coisa impossível para ele, que ele pegou ouros, muitas riquezas, para dar para Eliseu. Mas Eliseu já tinha tudo, né? Ele já trabalhava em lavoura e já tinha as coisas dele, não quis nenhum, né, daquele ouro de Naamã, ainda mais que era de deuses estrangeiros. Ele não quis receber, porque quem fez o milagre não foi ele, foi Deus, e através da obediência. Só que o discípulo de Naamã ficou ridicularizado, porque Naamã não quis receber, perguntou por quê. E aí ele colocou no coração de receber aquele ouro,
aquela riqueza. E foi atrás, né, de Naamã. E Naamã, então, ele ainda mentiu, né, dizendo que foi Eliseu que mandou ele em busca daquele tesouro. E aí ele foi. Quando ele voltou, aí ele não precisou dizer nada para Eliseu, porque o Espírito de Deus, ele nos testifica. Tudo ele nos testifica. Ele nos faz saber das coisas, né? Então, ele não precisou falar nada para Eliseu. Eliseu falou: por que você fez isso? Pois agora você vai herdar aquela lepra de Naamã para sempre. Porque ele já tinha tudo ali, gente. Ele estava perto de Deus, aprendendo a ser sacerdote. Tinha o que comer, tinha o que beber. Para que aquela riqueza? E aí você vê, né? E ele estava ali perto de Eliseu sempre. Estava sempre no templo. É por isso que eu te falo que a adoração, ela vai muito além do que eu estar ali vivendo no templo. Ela vai muito além. Ó, vou te dar um último exemplo para você ver que não é o fato de eu estar na igreja, não é o fato principal de eu ser um adorador. Porque isso é muito fácil. Mas é eu expressar uma fé a Deus inabalável, mesmo sem ter um encontro com Ele. Você vê lá Samuel. Samuel era uma criança. A mãe dele fez uma promessa de que iria entregar Samuel, né, para Deus, para o sacerdote Eli criar. E assim ela fez, né? Porque ela é estéril, ela não podia ter filhos. Então ela falou com Deus, se Deus lhe desse um filho, que ela iria entregar no templo. Fez um voto com propósito. E assim ela entregou Samuel, né? Depois que ele ficou maiorzinho. E Samuel vivia ali. Só que existiam pessoas que viviam antes dele, como o sacerdote Eli e os seus filhos. Só que eles não adoravam mais a Deus. E Samuel, ele poderia ter aprendido aquilo? Muito. Mas ele não quis aquilo para a vida dele, mesmo ele sendo criança. Ele via o que os filhos de Eli faziam, viu o que ele fazia, porque ele não educava os seus filhos. Os filhos de Eli faziam tudo que desagradava a Deus, e ele não falava nada com eles. Então isso ali entristecia a Deus. Até que Deus apareceu para Samuel e mandou falar o recado para Eli. Só que o mais impressionante, gente, é que Samuel cresce um homem de Deus, mesmo ele estando em um cenário que ele via o desrespeito por Deus. Porque Eli já não respeitava mais a Deus e nem seus filhos. Mas Samuel não quis aquilo para a vida dele. Ele quis além. Tanto que o Eli faleceu e os seus 2 filhos na guerra. E Samuel cresceu um homem temente a Deus. Tanto que você vê lá na frente, se você se aprofundar, você vai ver que quando Saul desobedece a Deus e não mata o rei e nem os animais, o próprio Samuel vai lá e mata o rei e os animais por obediência a Deus e fala para Saul: assim como você rasgou as minhas vestes, assim também será tirado o seu reino. Então assim, foi além, né? Foi além a adoração de Samuel. Então vai muito além, muito além. Então é isso, gente, que a gente possa aprender, né, com esses heróis da fé. E que a gente possa ter na nossa vida essa fé sobrenatural, né? Essa obediência sobrenatural. Uma obediência que vai além do que a gente vê, mas daquilo que a gente se espera, daquilo que a gente sonha.
e acima de qualquer obstáculo que a gente possa ter na nossa vida, essa fé. Gente, eu posso dar só mais uma. Ó, tem também de Esté. Esté, ela foi além, porque o seu reino ela já era rainha. Ela não precisava mais, né? Como eu posso falar, ela jogou o seu reinado. Perdão aí, gente. Porque ela poderia ter acabado com o reinado dela. Que ela foi falar com o rei. Se você for ler lá a história, o rei, ele queria... Mardoqueu fez um decreto para acabar com o povo de Israel, né? E Esther era judia. Só que ela poderia simplesmente continuar fingindo que não era judia. E Ramã, gente, quer dizer, Ramã queria acabar com o povo judeu, né? Mardoqueu, que era o tio de Esther, falou com ela que, olha, Esther, se você tem um grande propósito de sua mão, porque talvez foi para isso que Deus te constituiu como rainha. Para essa hora, né? Para você pedir pelo seu povo judeu. Então, o que ele falou? Ó, se você não fizer, Deus também pode trazer de outra forma. Ele colocou uma opção, né? Não era como obrigação dela, colocou como opção. Porque a fé de Mardoqueu também era uma fé incomparável. Ele falou, né? Se você não fazer, Deus também pode trazer a salvação do povo judeu de outra forma. Mas Estela não quis se apegar no posto de rainha dela, porque ela poderia continuar fingindo que ela não era judia e nem importar pelo seu povo e nem pro seu Deus, né? Mas não, ela tomou aquela causa para ela e começou a fazer jejum. Ela fez um jejum de 3 dias e foi falar com o rei. O rei, gente, só podia falar com o rei aquele que era chamado, até mesmo a rainha. Se ela não fosse chamada, e se o rei não erguesse o seu cetro, a pessoa, os guardas poderiam aniquilar aquela pessoa, ou seja, matar aquela pessoa. E ela fez esses 3 jejuns, né, pedindo a força de Deus, para que Deus fosse com ela. E o mais lindo que todo aquele povo que servia a ela fizeram o jejum junto com ela, todo o povo de judeus, né? E aí ela foi falar com o rei, deu cara a tapa, não estava nem aí mais pro seu posto de rainha. Porque as coisas desse mundo, tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. E aí ela foi falar com o rei e o rei concedeu graça a ela. Aí se você for aprofundar na história, você vai ver que ela deu um banquete e ela falou, né, tudo pro rei. E o rei, em vez dela ser aniquilada, do tio dela, Mardoqueu, e todo o povo judeu, quem acabou sendo aniquilado foi Ramã, né? Que o próprio inimigo que queria aniquilar o povo judeu. Então, assim, a fé de Esther e de Mardoqueu também foi uma fé incomparável. E foram verdadeiros adoradores. E você vê que eles foram ter um encontro com Deus depois daquela guerra que o povo judeu venceu, né? Então, assim, que a gente possa aprender muito com esses heróis da fé e ter essa fé inabalável, que vai além dos nossos recursos, né? Além do que a gente vê. E foi muito bom estar aqui dividindo esse estudo com vocês, porque assim eu aprendo também, tá? E muito obrigada por sua presença. Um beijão, gente. Deixa aí muito like.
Se inscreva no canal, tá? Você que não é inscrito, não só visualiza. Por favor, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, comenta. Se você aprendeu também, gostou aí, aprendeu? Então, vamos que vamos. E beijão e tchau!